Talvez você já tenha escutado a expressão tão velho quanto Matusalém ou então esse aí é um Matusalém, expressões essas que descrevem alguém que é muito, muito velho. E faz sentido quando você aprende sobre essa interessante figura, Matusalém, que segundo a Bíblia, viveu incríveis 969 anos. E esse é o tema de nosso vídeo de hoje. Antes de continuarmos, te convido a deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar o sino das notificações, assim você sempre será avisado quando tiver vídeo novo no canal e claro, compartilhe com mais pessoas que vão gostar de saber dessa história. Com uma genealogia que remonta a Adão e Eva e eventualmente leva a Noé, Matusalém é uma figura importante na árvore genealógica bíblica. O nome de Matusalém, cujo significado é sua morte trará juízo. Contudo, agora está culturalmente ligado à ideia de envelhecer, mas o que explica sua idade incrível? O que a Bíblia diz sobre Matusalém e seus parentes, e o que podemos aprender de sua história? Vamos dar uma olhada no Gênesis para descobrir as respostas a essas perguntas. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Gênesis 5, 21. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5, 22. Matusalém viveu 187 anos, e gerou Lameque. Gênesis 5, 25. Após o nascimento de Lameque, Matusalém viveu ainda 782 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis 5, 26. A duração total da vida de Matusalém foi de 969 anos, e morreu. Gênesis 5, 27. Cainã, Malalel, Jered, 3 Enoque, Matusalém, Lameque, e Crônicas 1, 2. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jered, filho de Malalel, filho de Cainã, São Lucas 3, 37. Vamos analisar alguns pontos sobre Matusalém. Foi um patriarca bíblico e figura no judaísmo, cristianismo e islamismo. Ele é mais conhecido por ser a pessoa mais velha na Bíblia, e a pessoa com a maior longevidade humana já registrada sob interpretação literal, com relatados 969 anos. E como avô de Noé, sua influência na árvore genealógica não pode ser subestimada. Matusalém é uma figura das sagas bíblicas mais antigas, presente em vários lugares do Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis, no livro das Crônicas e no Evangelho de Lucas. Ele também aparece em textos extrabíblicos como o livro de Moisés, o livro de Enoque e o Enoque eslavo. A genealogia de Matusalém é descrita no Gênesis. Enoque foi o pai de Matusalém, e Lameque foi o filho de Matusalém. O neto de Matusalém, Noé, era, portanto, filho de Lameque. Matusalém está 7 gerações afastado de Adão e Eva, e ele faz parte da linhagem de Sete, um irmão de Caim e Abel. De acordo com as Escrituras, Matusalém morreu ao mesmo tempo que o grande dilúvio. Não se entende se ele morreu como resultado do dilúvio ou pouco antes dele. A Enciclopédia Católica resume seu legado fora da árvore genealógica de Matusalém, destacando que o nome em si se tornou sinônimo da ideia de viver uma vida longa. Uma curiosidade: na Califórnia, Estados Unidos, existe uma árvore de pinheiro de 4.853 anos na Califórnia, apropriadamente chamada de Matusalém. Como muitas figuras e histórias fascinantes da Bíblia, como Samuel ou Jonas, podemos aprender muito sobre o contexto que cerca as configurações da Bíblia, bem como valiosas lições morais e teológicas. O porquê desses 982 anos? Os estudiosos dos textos bíblicos, que consideram cada palavra da Bíblia como factualmente correta, propõem que Matusalém realmente viveu 969 anos. Explicações para essa interpretação incluem algumas teorias desacreditadas sobre uma nutrição superior contribuindo para uma vida longa e explicações geológicas como a existência de cúpulas de vapor que protegiam a Terra e seus habitantes dos efeitos da radiação solar.
No entanto, a maioria dos estudiosos dos textos bíblicos apresenta uma explicação teológica, que a longevidade era maior ou infinita, até Deus encurtar os anos de vida devido ao surgimento do pecado. Uma explicação mais provável para a idade improvável de Matusalém é o resultado de má tradução. É possível que meses tenham sido mal traduzidos como anos, o que colocaria a idade de Matusalém em 78 anos. No entanto, isso não explica as idades de outras figuras. Por exemplo, Enoque teria sido pai de Matusalém na ainda mais improvável idade de 5 anos, de acordo com essa teoria. É possível, então, que os números listados no Gênesis tenham usado uma abreviatura que possa ter sugerido um múltiplo de 5 ou 10. Uma explicação final para a idade de Matusalém seria seu uso como dispositivo literário para conectar rapidamente Adão ao ano do dilúvio. Tudo o que foi falado até aqui se tem como base a Bíblia e estudos da mesma. A seguir, vamos usar textos apócrifos e de outros pensamentos teológicos, que batem ou não com a Bíblia e com o catolicismo. As ideias a seguir servem apenas como propósito de entender outras vertentes de pensamento. O livro apócrifo de Enoque reivindica ser composto de revelações dadas a Enoque, transcritas por ele e confiadas para a preservação futura por seu filho, Matusalém. Neste livro, Enoque compartilha duas visões que teve de Matusalém. A primeira trata da narrativa do dilúvio conforme encontrada em Gênesis, enquanto a segunda narra a história do mundo, desde Adão até o juízo final. Nessa última visão, os seres humanos são representados como animais, os justos são descritos como gado e ovelhas brancas, enquanto os pecadores inimigos de Israel são representados como gado preto e animais selvagens. Após a morte de Enoque, de acordo com o livro de Enoque, Matusalém é designado por Deus como sacerdote, enquanto seu neto Nir, irmão de Noé, é designado por Deus como seu sucessor. O segundo livro de Enoque, também conhecido como Enoque Eslavo, descreve como Matusalém busca uma bênção de seu pai e recebe instruções sobre viver em retidão. Após a ascensão de seu pai aos céus, Matusalém e seus irmãos constroem um altar e celebram uma grande festa, louvando a Deus por sua graça demonstrada através de Enoque. O livro dos Jubileus se apresenta como uma revelação de Deus a Moisés, entregue pelo anjo da presença, além da lei escrita dada a Moisés no Monte Sinai. Essa tradição secreta foi confiada apenas aos santos de cada geração, começando com Enoque, Matusalém, Noé e Sem, e depois passando para Abraão, Isaque, Jacó e Levi, e finalmente para os sacerdotes e escribas dos últimos tempos. A literatura rabínica afirma que, quando Noé tinha 480 anos, todos os homens justos haviam falecido, exceto Matusalém e Noé, que eram de estatura gigantesca por serem descendentes dos filhos de Deus. Deus ordenou que eles anunciassem aos outros que teriam 120 anos para se arrependerem, caso contrário, a terra seria destruída. No entanto, o pedido deles foi ignorado. Mesmo durante a construção da arca, os ímpios zombavam de Noé e de seu trabalho, alegando que o dilúvio não poderia prejudicá-los devido à sua estatura e à capacidade de fechar as fontes com os pés gigantes. No entanto, Deus aqueceu a água, queimando seus pés e carne. O Sefer Yashar, também conhecido como Livro de Jasher, descreve Matusalém como neto de Noé, que tentou persuadir as pessoas a retornarem à retidão. Todos os outros de vida longa haviam falecido, e Matusalém foi o último de sua espécie. Deus planejou enviar o dilúvio após a morte de todos os homens justos, exceto Noé e sua família. Matusalém viveu até o início da construção da arca, mas morreu antes do dilúvio, pois Deus havia prometido que ele não seria morto pelos ímpios. Matusalém também é mencionado no Islã como o ancestral de Noé nas histórias dos profetas pré-islâmicos. Historiadores islâmicos antigos, como Ibn Ishaq e Ibn Hisham, incluíram seu nome na genealogia de Maomé. O Livro de Moisés, um texto mórmon, afirma que Matusalém permaneceu na terra após a ascensão de Enoque da cidade de Sião aos céus para cumprir as promessas de Deus de ter descendentes na terra e ser um ancestral de Noé.
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ensina que Matusalém foi também um profeta. É interessante notar que essa figura bíblica tão singular chama a atenção das mais diferentes crenças e credos. Matusalém teria sido o ser vivente na Terra que mais tempo teria vivido. Impressionante, não acham? O que achou dessa análise desse personagem histórico? Acredita que ele viveu tudo isso mesmo? Deixe seu comentário sobre Matusalém. Nesse vídeo, analisamos a vida de Matusalém, analisamos diferentes visões, não apenas a católica ou a bíblica, a fim de ilustrar melhor esse grande profeta bíblico. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo. Até a próxima! Que Nossa Senhora abençoe você imensamente.